Depois do altar. Estamos aqui hoje com Matheus Telhado, figura já comum para você, comum para nós e muito especial para Deus. Matheus Telhado, seja bem-vindo, fala aí com tua galera. Muito obrigado, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Muita gratidão estar aqui e poder compartilhar esse tempo aí com vocês, uma conversa breve e informal aí. É breve, informal, e eu vou confessar que eu vou começar logo com a informalidade. Pastor Matheus Telhado começou hoje o culto, a pregação, falando o seguinte, que Deus, em algum momento, vai falar assim, ó, oi, você é meu. Oi, eu te comprei. Oi, você me pertence. Não é isso? Exatamente. E aí a pergunta que não quer calar. Quando que você ouviu isso? Olha, teve um momento da minha adolescência bem específico que eu tinha que tomar algumas decisões e eu tive uma experiência com a presença de Jesus. E essa experiência gerou esse cumprimento. Oi? E ali você descobre que Jesus de fato conhece você e você está no lugar acessível a Ele. Então, na minha adolescência, eu tive essa experiência num momento de oração, num lugar assim bem desafiador, na laje da minha casa. E ali eu comecei a perceber que eu era conhecido de Deus nesses momentos de busca, de encontro, superando preguiça, tarefas, desafios que nós temos. E aí eu tive essa experiência Abordagem. onde essa abordagem, aí você fica surpreso, é um misto de sentimentos. É um misto de sentimento que você fica surpreso, mas você também fica feliz de uma forma que você não experimentou a felicidade ainda na vida. Agora, você sabia como se comportar quando ouviu isso de Deus? Não, imediatamente não. Imediatamente quando eu escutei, é uma experiência sobrenatural. Você entra em contato com Deus e aí parece que você e Deus estão face a face. Você não consegue ver, mas você sabe de uma realidade íntima e profunda que você está com Ele. E aí, nesse momento, você parece que perde todas as suas defesas, suas capacidades, mas eu não sabia o como fazer, né? O como chegar. Então, foi necessário de que eu tivesse uma experiência de oração, onde eu orei e busquei e, de repente, eu tive essa experiência de contemplação, de glória. Mas esse orei e busquei, ele veio junto com uma pílula que você tomou. Não. O orar e o buscar, eu acho que assim, a Bíblia tem um texto em Filipenses que é muito importante. Se eu não estou enganado, é Filipenses 3, que diz assim, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Por isso, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Então, esse encontro ele é precedido por um desejo plantado pelo próprio Deus no nosso coração. É como se Deus, Reinaldo, fizesse assim com você. Você está distante, andando seus próprios caminhos, e ele começasse a pingar algumas gotas da presença dele na sua vida. E você começasse a experimentar aquilo sem muita explicação, mas sabendo que era uma realidade que você gostaria de experimentar mais. E aí você vai experimentando, até que tem um momento que você fala, não, eu tenho que buscar mais. Então é nessa busca do a mais que as coisas de Deus vão se estabelecendo na nossa vida, inclusive esse encontro. Então é como se você fosse subindo um monte, né? Como se você fosse subindo uma relação, uma escada, degrau em degrau. Então a gente pode falar, pastorzão, que é sensibilidade. Uns são mais sensíveis a estas gotículas que Deus vai dando. É isso? Não. Porque, dá licença, desculpa interromper o senhor. Porque eu estou fazendo o papel de quem está em casa. Querendo entender. Não, mas eu não consegui sentir essas gotículas e começar a pescar isso. Como é que funciona isso na prática? Então, como são gotas, é igual, por exemplo, a chuva. Quando tá para começar a chover, aquele pé d'água, geralmente vem umas gotinhas, né? Sim. E você acaba recebendo-as. Você pega uma aqui, você pode dar atenção para aquilo, ou você pode simplesmente fazer assim, vai começar a chover. E aí você goteja sobre você, mas você não liga, não dá a devida atenção àquilo. Então, eu digo que é basicamente a forma como eu lido com essa experiência, a palavra de Deus me orienta também.
essas gotas, elas caem sobre todos. O sol nasce para justos e injustos. A chuva para gente boa e gente ruim. Tanto de um ponto quanto ao outro, todos são alcançados por essa graça de Deus de ter gotas da sua presença. Às vezes, Reinaldo, é uma informalidade no trabalho. Você está conversando lá com o seu amigo no trabalho, e aí você fala uma palavra para ele, uma palavra de uma conversa. E aquilo para ele é uma gota de Deus para ele, só que ele não está percebendo. Ou ele percebeu e se desatentou. Então eu considero isso como pequenas gotas que estão ao redor da gente para que a gente consiga perceber a graça de Deus, que está sendo liberada para todos, o tempo inteiro. Até que, de viver de gota em gota, você começa a perceber a necessidade de ter uma sede saciada, uma sede satisfeita. E aí você busca com mais força, assiduidade, e aí você percebe que tem uma resposta do oi. Buscar é falar de Bíblia, ler. É ler. Existem a Bíblia, de um modo geral, a relação com Deus, Deus providenciou meios para ser encontrado, correto? Sim. Deus providencia meios para ser encontrado. Um desses meios que nós temos é a palavra de Deus. Sim. Outro meio que nós temos é a reunião, é o culto, é o movimento da igreja de adoração. E outro meio que nós temos também é a vida devocional. Então nós temos vários meios dos quais o próprio Deus providenciou para que nós encontrássemos ele. É como se você estivesse numa estrada. Você tem que chegar aqui no sítio. E tem algumas estradas para você chegar aqui. Não tem só uma. Tem vários caminhos te levando a esse ponto. E aí você vai passando por todos eles. Uma hora você passa por aqui, outra hora você passa por ali. Mas você vai sendo exposto a um ambiente onde a presença de Deus é uma realidade. A presença de Deus é muito real, e eu falo isso com experiência própria, né? A gente que frequenta a igreja, a gente sente mais a presença de Deus no culto. Né? E aí quando o senhor fala de levar isso com a gente para casa, aí eu voltei aqui agora. Em casa você vai ler. Eu quero traduzir, pastorzão. Eu quero traduzir isso. Porque muita gente acha que o pastor é um super-herói que toma uma pílula e fica gigante e fala de Deus e tem poder. Do nada, a igreja começa a chorar quando ele começa a falar, porque ele está com aquela vitamina que ele tomou daquela pílula. Perfeito. Essa pílula vem da onde? Do deserto. A gente consegue encontrar ela lá. Só no deserto. Você sabia disso? Não. Atravessando desertos da vida que a gente consegue encontrá-la. Essa pílula não vende na farmácia. Eita! Não vende numa experiência barata de servir a Deus. É o deserto, gente. É o deserto. São as experiências de deserto que é que você encontra essas pílulas lá. Por quê? É na nossa fraqueza que a força de Deus fica evidente. Isso é muito forte, pastor. Então, assim, quanto mais fraco, mais forte. É a realidade do evangelho. Então, não existe supercrente. O supercrente é aquele que considerou e já se observou dentro de uma perspectiva, uma única perspectiva. Sabe qual? Eu não consigo manter a minha fé. Pela minha força, pela minha capacidade, pelos meus atributos, pelo que eu tenho. Eu não consigo manter. Então, eu preciso de Deus. É essa a realidade. Então, o deserto, essa experiência de tribulação, de dificuldade, são os lugares áridos nos quais nós somos expostos a uma realidade. Sabe qual é a realidade? Não tem apoio no deserto. Não tem estande de água para se hidratar. Você tem que esperar a água brotar da rocha. E aí você tem que clamar, você tem uma experiência de falar e ouvir, e aí você desenvolve uma relação mais profunda, amadurecida. Aí você falou de uma coisa, aí os pregadores vêm, os pastores falam e as pessoas são tocadas. Nem orou. Às vezes igual o senhor hoje aqui. O ambiente já fica como? É como se tivesse um fundo musical e não tinha. E aí já muda a atmosfera do ambiente. Isso não é pílula, a gente já descobriu. Não é pílula. Não tem pílula para fazer isso. É o cheiro do deserto. São as adversidades que moldam a gente, e quando a gente vai transmitir algo para algumas pessoas, para a igreja, para a reunião e tal, você transmite o que você tem. Paulo disse isso, né? O que eu recebi do Senhor é o que eu entreguei. Então não tem como entregar algo do qual a gente não tenha recebido. Só que para receber, o deserto é o lugar da revelação,
do relacionamento. Então, pro pessoal de casa ficar bem convicto do que a gente está falando aqui. Uhum. Você tem problema também? Muitos. Dificuldade financeira? Todas. Dificuldade talvez familiar? Familiar, de todas as naturezas, né? Propenso à saúde ficar debilitada? Debilitado. Então Tudo não isso. é um super-homem que sobe lá e fala, não. Não. É alguém que foi quebrado pelas circunstâncias e reconstruído pela graça. Só isso. Então, qualquer um lado, outro lado, que quiser, pode. Com certeza. Não só pode, como eu faço um apelo a você a caminhar com Jesus. Porque eu acho que é isso. O Lutero tem uma frase bacana. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. Tope andar com Jesus, para onde ele for. E você vai ver que o deserto vai estar lá como uma experiência de necessidade, de fragilidade. Gostaríamos que fosse assim? De jeito nenhum, porque ninguém gosta de sofrimento. Mas precisamos que seja assim. Sem isso, nós não reconheceremos a graça de Deus no meio disso tudo. Para fechar, pastor Mateus, o senhor falou e eu anotei. A manifestação de Deus no nosso meio é proporcional à nossa entrega. Perfeito. E a gente trazendo para o particular, porque é disso que a gente está tratando, o pós-culto, depois do altar, é quando vai para casa, é segunda a sexta. Isso aí. Aí vai ser proporcional também. Se você Proporcional. consegue subir lá onde tem uma obra que ninguém está acessando, Isso aí. igual você contou a sua experiência aqui, e lá você fala, eu quero o mesmo sentimento que eu tive enquanto eu estava reunido na igreja, aqui nesse ambiente fechado, só eu e Deus. É isso então? É isso, é levar Deus para o nosso ordinário, para aquilo que é de ordem natural e comum. No meio das nossas responsabilidades, no meio da nossa vida de um modo geral, nós termos uma relação de culto, de adoração, de relacionamento com o Senhor. Eu sei que isso é muito desafiador, mas eu sempre penso numa experiência que eu tenho até com o Timóteo. Às vezes a gente está no Timóteo, ambiente... o filho dele, tá, gente? O meu filhinho. Não é o livro, não. Meu filhinho tem 3 anos. E ele é agitado, corre para lá, corre para cá. E às vezes estou no ambiente da igreja, ambiente do culto, ambiente dos irmãos, assim, relacionamento. E Isabel tá fazendo alguma coisa e eu tenho que ficar olhando ele. E aí vem uma pessoa conversar comigo, igual eu tô conversando aqui com você. E ele tá correndo para lá e para cá. Correndo para lá e para cá. E aí eu fico assim, conversando com a pessoa, prestando atenção na pessoa, mas sem perder de vista o Timóteo. É conseguir associar uma realidade com a outra. Eu estou dando conta de conversar com você, de prestar atenção em você, mas eu também estou prestando atenção no Timóteo. Então, eu considero o maior desafio da vida cristã é a gente viver uma vida onde a nossa atenção esteja no Senhor constantemente. Porque é verdade, né, Reinaldo? Não sei você, mas constantemente, em meio a tantas responsabilidades, desafios, a gente perde o olhar do Senhor. Oxi. E a gente começa a resolver as coisas da nossa forma, lidar com a vida da nossa forma, e acaba que a gente desfoca um pouco. E eu acho que é isso. Capacidade de você estar conectado diariamente, toda hora com o Senhor, em oração, em relacionamento, e prestando atenção no Senhor à medida que a gente olha para a nossa vida. Gente, tem assunto para falar até amanhã, tá? A gente vai fechar por aqui. A gente vai marcar um podcast qualquer hora, pastorzão. Vamos marcar aí. A galera gente poder boa falar aí. 3 horas. 3 horas. A produção já tá falando assim para mim, ó. Corta. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Depois dá um Google lá, procura Mateus Telhado, e aí você vai conhecer um pouco mais desse ministério maravilhoso. Pastorzão, suas considerações. Deus abençoe. Se eu posso pedir alguma coisa a você, siga Jesus, independentemente do caminho que ele estiver trilhando com você. Uau, gente, grande abraço, fica com Deus. Amém.